O objetivo desse vídeo é demonstrar uma das soluções que eu criei. Vou mostrar aí como eu utilizo alguns dos objetos, como ListView, TextBox, ComboBox. Eu já falei sobre essa solução em aulas anteriores, mas dessa vez eu vou demonstrar cada parte em específico para que você possa entender como ela funciona, então mentalizar como você poderia utilizar essas ferramentas nas soluções que você irá criar. Eu estarei ensinando sobre esses recursos em meu curso que estará sendo lançado em 2018. Vamos agora então abrir aqui a nossa solução. Estamos com o Excel aberto, vamos aqui em arquivo e vamos abrir aqui Random Controle de Cheques. Eu vou ter que colocar aqui o meu usuário e a senha para fazer o login então. Vamos lá. Meu usuário, controller e a minha senha. Tudo bem? Já acessamos aqui então a nossa solução. Temos aqui a ribbon padrão do Excel e uma ribbon nova que eu acrescentei. Nela contemos alguns botões. O botão fechar, o botão voltar, sobre, um botão que leva para o meu blog, uma calculadora e um botão para troca de usuário. Nós vamos utilizar esse botão em seguida. E temos aqui o botão principal, que é o botão controle de cheques. Vamos executar. Temos então aqui a nossa tela principal do nosso controle de cheques. Ela contém algumas coisas, como por exemplo, essa parte central aqui, que é uma lista, uma list view que carrega os cheques já cadastrados. Aqui um pouco mais à esquerda, nós temos um conjunto de filtros, para que nós possamos encontrar então um cheque ou alguns cheques determinados. Temos várias opções de filtro. Na parte de baixo aqui, nós temos então 4 botões que vão nos ajudar a movimentar esses cheques, ou seja, fazer uma movimentação de cheque interna, na empresa, por exemplo, baixar cheques, nós poderemos fazer uma troca de cheques também, ou fazer um adiantamento ou pagamento com cheques e com dinheiro também. Aqui na parte superior, nós temos 2 botões, o botão imprimir, que imprime essa lista, e o botão incluir cheques. Este é o primeiro botão que nós vamos utilizar então para incluir um cheque. Esta solução ela permite que você use uma leitora de cheques ou digitalizadora. Como no momento eu não tenho uma leitora conectada ao meu computador, nós vamos simular que essa leitora capturou então o código FEBRABAN que fica na parte inferior do cheque. Vamos pegar aqui bloco de notas, que temos aqui então um código FEBRABAN. Vamos copiar ele então. E vamos aqui em incluir cheques. Muito bem, temos aqui então a nossa tela de inclusão de cheques. Temos aqui alguns textbox, um ComboBox e uma ListView que vai listar todos os cheques que nós formos incluindo. Vamos então simular uma captura via leitora de código FEBRABAN, dando um Ctrl V naquele código que eu copiei. Notem que ele automaticamente quebrou, separou aqui as 4 partes das informações desse cheque, que é o número do banco, o número da agência, o número da conta corrente e o número do cheque. Se nós observarmos aqui na parte superior, temos aqui o número do cheque, que é o número 104, temos o número da agência, que é 0444, que está aqui. Nós temos o número da conta, que é 339888, que é aqui. E nós temos aqui o número do cheque, que é 000053. Temos então aqui o nosso número do cheque. Então dessa forma, o código que está por trás quebrou e jogou aqui as informações desse cheque. Agora, como esse cheque ou essa conta desse cliente não foi lançada nenhuma vez, ele não trouxe as informações do emitente. Vamos colocar aqui agora então o código do cliente que eu já tenho aqui em mãos, que é o código 15250. Vamos colocar aqui 15250. Quando nós dermos um exit ou sairmos desse campo, ele automaticamente traz o CPF ou o CNPJ, no caso aqui o CNPJ, e o nome deste emitente. Vamos colocar aqui como cliente o mesmo, o emitente do cheque, 15250. Agora colocamos aqui a data de entrada desse cheque, que pode ser hoje ou ontem, é o dia que o cheque chegou na empresa. Vamos dar um H, a letra H, e vai colocar a data de hoje, dia 22 de novembro de 2017. Agora, na data de vencimento,
nós podemos colocar também o H e depois mudando a data. Ou podemos digitar essa data. Se nós apertarmos nessa solução a tecla mais, ele vai avançar um dia cada vez. Se eu pressionar a tecla menos, ele vai retroceder. Então vamos até o dia 1º de dezembro. Muito bem, já está aqui. Agora vamos colocar o valor 1.250 e a nota. Isso foi uma solicitação do meu cliente. Eu quero colocar B de bom, S de suspeito. Se o cheque não for bom ou tiver suspeita de ter problema. Então vamos colocar aqui um B. Agora, se clicarmos nessa setinha, estaremos então adicionando no banco de dados e aqui na List View também. Aqui ele vai pedir se eu confirmo a gravação. Muito bem, a informação já está aqui no banco de dados e aqui na minha List View conforme os dados que eu coloquei. Agora vamos copiar novamente este mesmo código e vamos tentar colocar. Olha só, o sistema já fez a leitura lá no banco de dados e disse: esse cheque já está na base de dados e ainda não foi baixado, verifique. Então eu não posso adicionar duas vezes este mesmo cheque. Vamos fazer um teste agora um pouco diferente. Vamos procurar aqui e vamos mudar agora o número do cheque. Vamos colocar aqui 55. Vamos copiar. E a mesmo banco, mesma conta. Notem que ele já trouxe para mim o CNPJ do emitente e o nome do emitente. E trouxe agora então o número do cheque, apenas ele, diferente do anterior, que era 53, agora é 55. Vamos colocar novamente. Muito bem. Agora vamos colocar a data novamente, a data de hoje. O vencimento vamos colocar dia 10 de dezembro. O valor 2.750 e a nota vamos colocar um S dessa vez. Muito bem, ele pede para que eu confirme a inclusão. Muito bem, já temos então aqui os dois cheques inclusos. Se eu fechar agora, eu posso ver, se eu filtrar, que eu vou ter mais dois cheques inclusos aqui na minha base. O cheque de 1.250 e o cheque de 2.750. Então, esta é a maneira que nós utilizamos para ir incluindo os cheques na minha base de dados. Então, se agora, porventura, eu queira editar, por exemplo, vamos imaginar que a data de vencimento não é dia 10 do 12, é dia 12 do 12. Clicamos aqui nesse cheque, damos 2 cliques, ele vai abrir uma tela de edição desse cheque. O que contém essa tela? Contém todos os dados do cheque, né? Os dados do emitente, do cliente, data de vencimento e o valor. E contém aqui na parte de baixo, nessa List View, as informações de movimentação desse cheque. Por exemplo, cada movimentação que eu fizer no cheque, até que ele saia da empresa, são registradas aqui. Temos aqui então mais duas abas. Quando eu digitalizar esse cheque, podemos ter a frente do cheque e o verso do cheque também, que não é o caso aqui no momento então. Se nós quisermos mudar então para dia 12 do 12 de 2017, damos um gravar. Muito bem, a informação já foi gravada então. Temos aqui o nosso cheque já com uma nova data, dia 12 de 12 de 2017 então. Então é dessa forma que nós incluímos e alteramos qualquer cheque aqui. É só dar 2 cliques sobre o cheque em questão. Muito bem. Agora vamos dar uma olhadinha nos filtros. Nós podemos filtrar, por exemplo, a partir do código FEBRABAN, utilizando a leitura. Por exemplo, vamos simular aqui. Se eu colar aqui o código FEBRABAN, ele automaticamente joga os dados aqui e filtra para mim, trazendo apenas aquele último cheque que eu lancei, que foi o de 2.750 então. Então, desta forma, eu posso filtrar pelo código FEBRABAN. Muito bem, vamos limpar aqui. Posso filtrar também pelo nome do cliente, do emitente, CPF, CNPJ também, os valores do banco, a nota que eu dei para os cheques. Né? Posso filtrar também por data de vencimento e também por valor. Também eu tenho duas opções de filtro aqui na parte inferior, que são exibir apenas os cheques do usuário atual, que sou eu, usuário controller, ou todos os cheques. Então ele vai listar para mim até aqueles cheques que não estão comigo, para mim visualizar qual que é o total, por exemplo, de todos os cheques que estão na empresa. Vamos mudar aqui para apenas os meus cheques. E também eu posso visualizar todos os cheques nessa outra opção,
ou apenas os cheques que estão em mãos. Ou seja, aqueles cheques que já saíram, como esses da coluna data de saída, esses que têm a data, é porque já saíram. Então, se eu clicar aqui, apenas somente cheques em mãos, todos aqueles cheques que já têm data de saída, eles desaparecerão aqui da minha consulta. Tudo bem? Vamos devolver aqui todos. Está aqui então todos os cheques apenas do usuário atual. Muito bem, pessoal. Então, a princípio, olhando assim, é isso. Agora vem a parte boa desse controle, que são as movimentações. Eu posso mandar esse cheque para algum de meus colegas na empresa que eu trabalho. Eu posso dar baixa em um ou mais cheques. Eu posso fazer uma troca de cheques, ou seja, vamos imaginar que um cliente venha até a empresa e queira nos dar um cheque para 30 dias e queira receber este valor em dinheiro ou em outros cheques, mas que sejam válidos para agora. Então eu posso fazer uma troca de cheque. Posso fazer também adiantamento ou pagamento para pessoas, fornecedores, clientes, com a opção aqui, com cheques, com essa opção também de adiantamento e pagamento. Vamos então primeiro fazer aqui uma movimentação de cheques. Vamos lá. Então nós podemos aqui escolher alguns desses cheques e transferir eles da minha mão para a mão de uma outra pessoa. Vamos escolher aqui alguns, vamos marcar. É só eu dar 2 cliques. Marcamos esse aqui. Não, 2 cliques não. Vamos marcar aqui no checkbox. Marcamos esse aqui também. Marcamos esse aqui também. Então, olha só. Nós queremos, por exemplo, esses 3 cheques. Eu vou fazer o que agora? Eu vou dar 2 cliques nesse cheque, por exemplo, de R$290. Ele já desceu aqui para a minha parte inferior. Eu vou dar 2 cliques agora nesse cheque de R$805,86. Ele já desceu para mim. E vamos dar 2 cliques nesse outro cheque aqui de 7.850. Ele já vai descontando desse total e vai acrescentando aqui na tabela de baixo, na outra list view. Notaram então como eu trabalho com 2 list views, fazendo essa distribuição então. Eu posso também filtrar aqui, ou, como eu fiz anteriormente, colar aqui o código FEBRABAN, ele automaticamente vai jogar para baixo. Qual que é o cheque que eu vou mandar para baixo agora? Esse cheque de 2.750. Se eu colar aqui, notem que ele já mandou para baixo, a gente nem percebeu aqui, porque ele fez muito rápido. Ele pegou o código FEBRABAN, mandou para baixo e limpou aqui novamente. Muito bem. Agora eu tenho aqui R$ 11.695,86, que eu estou dizendo que eu quero transferir para alguém. O controle sou eu, o usuário atual, e eu vou escolher aqui o usuário Evandro, que vai estar recebendo então esses cheques aqui. Para que isso funcione, eu tenho que marcar aqui como que fazer um cheque daqueles cheques que eu tenho em mão realmente e estou tirando da minha carteira e passando para o Evandro. Então eu clico, se eu não fizer isso, o sistema não vai permitir então a transferência ou a movimentação desses cheques. Marco aqui todos, ó, ele vai fazendo a soma aqui, 11.695,86, 11.695,86. Agora, se eu clicar aqui, nós vamos perceber que esses 4 cheques vão sair daqui. O cheque de 290, o cheque de 805, o cheque de 7.850 e o cheque de 2.750, que foi o último cheque que eu incluí na nossa base de dados. Ele pede a confirmação, se eu quero transferir do usuário controle para o usuário Evandro, eu vou dar um sim. Ele já transferiu agora aqueles cheques. Podemos notar que o último cheque aqui, 2.750, que estava aqui, não está mais. E aqueles outros cheques também, eles não estão mais comigo, então. Foram transferidos para o usuário Evandro. Então é assim que ele funciona. Agora, se eu abrir o sistema com o usuário Evandro, eu vou notar que lá vão estar aqueles 4 cheques e outros possíveis cheques que ele já tenha em mão, que já tenham sido transferidos para ele então, ou que ele tenha dado a entrada. Muito bem. Nós podemos também baixar alguns cheques. Vamos selecionar aqui. Podemos usar um simulador, que é o Solver, para encontrar alguns cheques. Vamos tentar olhar aqui. Vamos marcar 3 aqui. Muito bem. Agora, eu gostaria, por exemplo, de encontrar R$ 12.139,09. R$ 12.139,39. Muito bem. Vamos tentar simular agora, ver se ele encontra. Não, eu marquei errado. R$ 12.139,39. Eu coloquei um valor muito alto. Não era isso que nós queríamos.
Olha só, ele já em 2 segundos encontrou aqueles 3 cheques e marcou. Então, por exemplo, se eu quiser simular, eu posso utilizar esse recurso que tem aqui, que ele utiliza o solver lá na programação. Mas eu não quero isso. Eu quero marcar apenas, por exemplo, vamos marcar apenas esse último cheque. R$ 2.520, que é o último cheque que eu tenho aqui. Muito bem? Marcamos aqui e vamos aqui em baixar cheques. Note aqui que ele já trouxe para mim aquele cheque de 2.720. Agora eu clico aqui, coloco algumas observações. Depósito em banco. Né? Posso colocar aqui teste, uma observação. E dou um gravar. Ele já grava as informações. Agora se eu der um baixar cheques, ele já baixou o cheque de 2.720 ou 2.520. Isso, 2.520. Marcando aqui com a data, então, do momento da baixa. Então. Agora, vamos observar aqui mais essas outras duas opções. Troca de cheque. Como mencionei anteriormente, vamos imaginar que um cliente esteja querendo trocar um cheque. Ele vai dar um cheque de entrada e eu vou dar alguns cheques de saída. Por exemplo, vamos supor que o cheque de entrada é 9.700. Esse cheque está marcado aqui. Eu dou 2 cliques, ele cai aqui na List View, porque o botão entrada está marcado. Agora vamos marcar saída e vamos selecionar aqui alguns cheques para fazer a troca então. Eu preciso atingir 9.700 ou menos. Vamos pegar aqui 4.000. Vamos pegar aqui 2.720. Notamos a falta ainda de 2.980. Vamos pegar aqui 2.200. Falta ainda 780. Vamos supor que eu queira cobrar R$500 de juro. O que eu coloco aqui? Um valor em dinheiro, R$280. Muito bem? Temos agora então uma entrada com um cheque de 9.700, uma saída de cheques e mais R$280, que somam 9.200, com a diferença de R$500. Agora colocamos aqui Pedro da Silva, simulando este cliente, e vamos colocar aqui CPF ou CNPJ desse cliente. Muito bem, agora podemos clicar no botão efetuar troca de cheques. Antes, vamos dar uma olhada aqui no botão trocas. Nós vamos perceber aqui que temos já 2 trocas efetuadas. Felisberto Santos mostra aqui os cheques de entrada, os cheques de saída e o valor em dinheiro. A diferença, o juro que foi cobrado foi R$100. E o Rafael Reis, que temos aqui um cheque de entrada, um cheque de saída e não teve dinheiro nessa transação. Vamos executar agora para o Pedro da Silva, que vai aparecer aqui depois para nós termos o controle então. Vamos efetuar a troca agora. Ele pede a confirmação. Muito bem, vamos verificar então. Troca de cheque. Vamos ver. Pedro da Silva. Temos aqui a informação dele. O cheque de entrada, 9.700. Os cheques de saída, o valor em dinheiro e a diferença de R$500. Temos aqui então o controle dessa troca de cheque. Agora, vamos para outra transação. Adiantamento ou pagamento. Clicamos. Aparece para mim aqui apenas os cheques que estão sob meu controle. Os cheques que estão com os outros não vai aparecer para mim. Eu vou selecionar aqui agora esse cheque de 1.160 mais o de 1.250. Muito bem, temos aqui 2.410. Eu tenho que dar, por exemplo, 2.500. Logo, eu tenho que colocar mais R$90. Vou colocar aqui o CPF ou o CNPJ. E vou colocar aqui o nome. E a observação, pagamento, fornecedor, por exemplo. Então agora eu dou um gravar e imprimir recibo. Ele vai listar para mim os 2 cheques, o número do cheque e os valores, e vai listar também o valor em dinheiro. Muito bem, temos aqui então o valor recebido, R$2.500, referente a pagamento do fornecedor, 2.410 em cheque e R$90 em dinheiro. E aqui lista os cheques envolvidos nessa transação. Eu posso imprimir e aqui ter o recibo então. Muito bem? Vamos para controle novamente e vamos agora a adiantamento ou pagamento. Vamos olhar aqui nessa aba do lado e vamos ver esse pagamento também está sob controle aqui. Eu clico, ele mostra algumas informações e na lista de baixo ele lista também quais são
esses cheques que estão envolvidos nesse controle. Certo? Muito bem. Agora saímos para cá. Vimos toda a explicação dessa list view, desse controle. Essa list view, os filtros e esses 4 botões. Agora, como nós fizemos bem no início, a gente fez uma movimentação de cheques lá para o outro usuário, Evandro. O que vamos fazer agora? Vamos dar uma olhada como estão as informações lá, que são diferentes dessas informações que estão aqui. Vamos então fechar aqui. Vamos fazer o login. Evandro. Muito bem? Já estamos aqui agora com o usuário Evandro. Vamos em controle de cheques. Agora sim, nós temos uma quantidade de cheques diferentes do usuário controller, que é o meu usuário. Nós podemos fazer aqui as mesmas movimentações. Movimentar os cheques, baixar esses cheques, trocar cheques ou fazer adiantamento ou pagamento. Vamos fazer aqui uma movimentação. Esse cheque, por exemplo, eu vou devolver para o usuário controller, que é meu usuário. 2 cliques. Eu vejo aqui, ó, eu tenho uma entrada. O controle passou esse cheque para o Evandro numa movimentação interna. Agora eu vou devolver novamente do Evandro para o controller. Vamos visualizar. Vamos pegar aqui movimentação de cheques. O cheque de 2.750 vai ser jogado para baixo. Apenas este. Eu vou devolver ele para controller e vou fazer aqui a checagem. Clico aqui e faço aqui a movimentação então. Do Evandro para o usuário controller. Também aqui já listou e me mostrou qual foi a movimentação então. Agora nós podemos fazer mais uma vez a troca de usuário. Aqui nós vamos ver que o cheque de 2.750 está de volta para mim. Se eu dou 2 cliques, aqui notamos então mais uma movimentação desse cheque, então voltando do Evandro para o meu controle. Se agora, por exemplo, nós dermos uma baixa desse cheque, vamos selecionar aqui baixar. Podemos pegar então esse cheque de 2.000. Olha só, como o sistema é inteligente. Ele não deixa eu fazer uma baixa desse cheque, porque esse cheque não está comigo. Eu não posso baixar esse cheque de 2.750, que está... Não, ele está comigo. Ele foi transferido para mim. Vamos filtrar novamente. Vamos limpar. Então, qual foi a questão aqui? Ah, esse cheque tem vencimento no dia 12 de dezembro de 2017. Veja bem, o sistema segurou. Quando eu clico em baixar, ele automaticamente coloca aqui a data atual. Hoje é 22 de novembro de 2017. Então, o cheque de 2.750, que é para dezembro, não aparece aqui. A não ser, vamos limpar, que eu altere essa data. Vamos alterar então, dia 22 de novembro de 2017. Vamos alterar, muito bem. Agora sim. Vamos fazer agora então a baixa. Temos aqui 2.750. Vamos marcar e vamos baixar. Já está aqui. Vamos colocar aqui destino, depósito em banco. Vamos colocar aqui teste. Uma observação teste. Ela não é obrigatória. Muito bem, já está aqui. Agora podemos baixar o cheque. Muito bem, agora o cheque de 2.750 já foi baixado. Percebemos aqui a data de baixa. Se dermos 2 cliques, vemos aqui na movimentação toda ela, aqui uma movimentação de saída. Então esse cheque não vai mais movimentar aqui dentro do sistema. Muito bem, eu queria demonstrar essas opções que temos nessa solução, que usa todos esses objetos, em especial a List View, que acaba facilitando todo o nosso trabalho. Isso que eu queria mostrar para vocês, como eu trabalho, como eu utilizo os objetos, e isso tudo vai ser ensinado lá no curso que vai ser lançado em janeiro de 2018, onde você poderá se inscrever, participar e aprender a desenvolver essas ferramentas e, quem sabe, trabalhar e viver de Excel. Essa era a informação que eu queria passar. Eu vou publicar novos vídeos com novas informações, com novos modelos que eu já desenvolvi. Um forte abraço, até a próxima aula então.